Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Deixa eu tentar tirar isso daqui. Espero que vocês estejam bem, que tenham passado bem de ontem pra cá. E vamos com a nossa última aula aí de português da semana. Vamos fazer a correção das atividades aí sobre esse texto. Olha, vamos fazer a leitura e a correção. A lista de desejo de Robert Boyle, tá bom? Páginas 284 a 288, né, o texto e as atividades aí do livro de língua portuguesa. Antes de fazermos a leitura do texto, venho falar para vocês aqui um recadinho, né? Na sexta-feira nós teremos a entrega de notas e relatórios, tá bom? Fiquem atentos. E nós não teremos aula, mas estaremos lá disponível para os pais. Qualquer dúvida em relação à nota, vocês também estaremos disponíveis, nós professores e a coordenação, ok? Vamos lá? Peguem o livro de vocês, abram aí na página 284 e vamos fazer a leitura do texto. É um artigo de divulgação científica, né, o texto que nós estamos trabalhando aí, o artigo que é um texto aí que tem a essência expositiva, né, informativa, e o de divulgação científica que vai justamente falar aí, né, tratar de temas que permeiam aí o mundo das ciências, né, os estudos, os experimentos e tal. O nosso texto é a lista de desejos de Robert Boyle, tá bom? Então aqui faltou até um S, ó, vamos arrumar esse S. Pronto, a lista de desejos. Antes de começar a ler, o artigo que você vai ler agora foi escrito pela jornalista Débora Antunes, do Instituto Ciência Hoje, e traz uma curiosidade interessante sobre o importante filósofo e cientista irlandês Robert Boyle, que viveu de 1627 a 1691, muitos e muitos anos atrás, né? Há mais de 300 anos. Ele escreveu uma lista de desejos que esperava ver realizados no futuro. Hoje, além de realizados, muitos dos seus desejos já se tornaram comuns no nosso dia a dia. Vamos ver que lista de desejos é essa? Voar, viver mais e curar a distância estavam entre os projetos científicos que o cientista irlandês do século XVII esperava ver realizados no futuro. Se viesse nos dias de hoje, o filósofo natural irlandês Robert Boyle, 1627 a 1691, talvez pudesse ser visto usando algum aplicativo de geolocalização em seu iPhone, enquanto aguardava a chamada de um voo na sala de embarque do aeroporto de Dublin. As maravilhas tecnológicas do século XXI, de certo, encantariam Boyle, considerado um dos fundadores da química moderna. Os estudantes de ensino médio o conhecem pela lei que leva o seu nome, segundo a qual o volume de um gás varia de acordo com o inverso da sua pressão. E não é por acaso. Voar como os pássaros e determinar longitudes de forma precisa. Algo feito de forma instantânea com a tecnologia de Sistema de Posicionamento Global, GPS, embutida em muitos smartphones de hoje. Estavam entre os sonhos do químico e físico irlandês. Hoje, podemos determinar longitudes de forma precisa e instantânea com a tecnologia de GPS. Itens como esses foram incluídos por Boyle em uma lista de desejos que ele elaborou há mais de 300 anos, apresentada recentemente no blog da Royal Society. A enumeração reúne projetos científicos que o filósofo natural, como eram chamados os cientistas naquela época, esperava ver realizados no futuro. É interessante notar que entre os 24 itens da lista estão objetivos que 3 séculos depois permanecem entre os anseios da humanidade, como o prolongamento da vida. Esse desejo, é verdade, se concretizou em parte desde então. Alguém que nascesse na Inglaterra no século XVII não tinha
a expectativa de viver além dos 40 anos. Hoje, a esperança de vida no Reino Unido é de 79 anos, praticamente o dobro do que era na época de Boyle. Desejos possíveis e impossíveis. Outros desejos do irlandês refletem avanços da ciência e tecnologia desde então, como a cura de doenças por meio de transplantes e drogas para diminuir a dor. A própria arte de voar, desejo de número 3 da lista de Boyle, se tornou possível com aviações, asas deltas e outros equipamentos. A transmutação de metais, velho sonho dos alquimistas, que não poderia ficar de fora da lista de Boyle, também está ao alcance da ciência de hoje. O advento dos aceleradores de partículas permitiu levar adiante as possibilidades abertas com os trabalhos pioneiros do físico britânico Ernest Rutherford, 1871 a 1937, no início do século XX. Mas alguns dos itens da agenda científica de Robert Boyle para os séculos por vir permanecem na esfera da ficção. Recuperar a juventude ainda é um desejo inalcançável, apesar dos avanços da medicina e da cirurgia plástica. O fim da necessidade de sono e a capacidade de atingir dimensões gigantescas também soam como perspectivas irreais. Então temos aí um texto de Débora Antunes, do Instituto Ciência Hoje, online. Foi acessado em 2010, há 10 anos atrás. Nós temos aqui, um retrato aqui de Robert Boyle e o manuscrito dos desejos aí, deste filósofo, desse cientista aí. Então vimos que, imaginem, há 300 anos atrás, muitas coisas que ele sonhava, já foram realizadas, A ciência já evoluiu, a sociedade evoluiu, e pôde-se alcançar aí os desejos, alguns dos sonhos desse senhor aí. Aí eu tenho aqui, Dublin é a capital da Irlanda, de certo, certamente, transmutação, transformação, alquimistas. Os alquimistas eram uma espécie de químicos na Idade Média. Seu desejo era descobrir um remédio capaz de curar todos os males e uma substância que pudesse transformar os metais em ouro. Advento, chegada. Então, temos aqui um quadrinho de significados, O dicionário aí de alguns termos lá do nosso texto, dá bom para compreendê-lo melhor. Caso tenha alguma palavra lá que não esteja no dicionário e você tenha ficado em dúvida, pegue o seu dicionário e veja o significado, tá bom? Primeira questão. Neste ano, estudamos um gênero textual cuja estrutura se parece muito com a desse artigo de divulgação. Título apoiado por um lead, imagens ilustrativas com legendas, presença de muitas informações. Qual é esse gênero? Nós trabalhamos um gênero textual que tem bem essas características, Nós temos o título, lead, imagens com legendas, Que tem ali a função de informar, que é basicamente informativo. Que é a notícia, um gênero textual, não literário, é um gênero textual, que tem a função de informar, de trabalhar ali com a realidade, trazer os fatos, de forma bem clara e acessível a nós, às vezes utilizando o apoio de imagens, legendas ali. Então esse texto se assemelha muito, com a estrutura da notícia, mas é um artigo de divulgação científica, tá bom? Então aqui a notícia. 2. Cite alguns dos desejos de Robert Boyle. Voltar lá no texto, ou se você lembrar aí, já colocar os desejos do Robert. Primeiro, voar, Voar, viver mais, curar a distância, determinar longitudes de maneira precisa, recuperar a juventude. Aqui ele diz também sobre tomar proporções gigantescas, Aliás, capacidade de atingir dimensões gigantescas, Coisas que não estão no momento, isso não está ao nosso alcance, Nem recuperar a juventude. Mas os demais desejos aí, como voar,
viver mais, curar a distância, determinar longitude de maneira precisa, isso daí nós já temos. E fazemos uso aí constante dessas ferramentas aí, né, como GPS, aviões, né, diariamente aí tem gente viajando e tal. 3. Leia a frase. Medicamentos para melhorar a memória, exaltar a imaginação e promover sono tranquilo e sonhos agradáveis estão na lista de desejos formulada por ele há mais de 300 anos. Com cuidado para não alterar o sentido, poderíamos substituir as palavras destacadas por... Vamos lá, nós temos tranquilo e agradáveis. Quais palavras nós poderíamos mudar ali? Observe primeiro. Sono tranquilo, sonhos agradáveis. As palavras destacadas ali se encaixam em qual classe de palavras? Adjetivo. Estão caracterizando sono, né? Não é qualquer sono, é um sono tranquilo. E sonhos não são apenas sonhos, não são quaisquer sonhos, são sonhos agradáveis. Então temos adjetivos. Vamos ali escolher quais adjetivos se encaixam ali sem alterar o sentido. Sono agitado e sonhos calmos. Sono agitado é o mesmo que sono tranquilo? De forma alguma, né? Muito pelo contrário, é o contrário. Sono calmo e sonhos bons. Agora temos sinônimos, tranquilo e calmo. Sono tranquilo, sono calmo, a mesma coisa. Sonhos agradáveis, sonhos bons. Aquilo que é agradável é bom. Então, letra B. Aqui tem sono bom e sonhos profundos, não. Sono profundo e sonhos rápidos, não. Sono leve e sonhos nervosos, não. Letra B mesmo, né? Sem sombra de dúvidas. Sono calmo e sonhos bons. 4. Leia a frase. As maravilhas tecnológicas do século XXI de certo encantariam Boyle, considerado um dos fundadores da química moderna. O termo destacado tem o valor sintático de qual pessoa do discurso? Vamos prestar atenção na pergunta. O termo destacado, qual é? As maravilhas tecnológicas do século XXI. Tem o valor sintático de qual pessoa do discurso? O que é isso, professora? Lembra que nós vimos os pronomes pessoais? Aí, com eles, nós estudamos as pessoas do discurso. Nós temos a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Como a gente vai saber qual pessoa é? Vamos substituir aí por um daqueles pronomes e ver qual deles se encaixa. As maravilhas tecnológicas do século XXI de certo encantariam Boyle. Eu, de certo, encantaria Boyle? Não. Tu, de certo, encantariam Boyle? Também não. Ele ou ela, de certo, encantariam Boyle? Mais ou menos, mas olha, encantariam. Ele ou ela está no plural. Está no singular, então não. Nós de certo encantariam Boyle? Também não. Vós de certo encantariam Boyle? Também não. Eles ou elas, olha, as maravilhas, então elas de certo encantariam Boyle? Agora sim, terceira pessoa do plural. Então, é exatamente isso que nós vamos colocar aqui, terceira pessoa do plural. Por quê? Eu, tu, ele ou ela. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Aí eu tenho nós, vós, eles, elas. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. E é justamente aqui. Então, terceira pessoa do plural. Quinta questão. No início do 6º parágrafo, encontramos o termo esse desejo. Transcreva do texto qual é o desejo que a autora se refere. Vamos voltar lá no texto. Esse desejo, olha aqui, no último parágrafo dessa página. Esse desejo, a verdade, se concretizou em parte desde então. Agora é importante que nós vamos justamente começar a estudar aí esse pronome. Esse é um pronome, tá bom? Pronome demonstrativo. Mas vamos ver aqui. Aqui ele faz relação, esse termo aí, ao que foi dito antes, né? Esse desejo se concretizou em parte desde então. Então vamos lá.
Vamos ler aí o parágrafo anterior? Vamos aproveitar que ele é pequeno e vamos lê-lo. É interessante notar que, entre os 24 itens da lista, estão objetivos que 3 séculos depois permanecem entre os anseios da humanidade, como o prolongamento da vida. Esse desejo, é verdade, se concretizou em parte desde então. Então é justamente isso daqui, o prolongamento da vida. Olha aqui, ó, o prolongamento da vida. O pronome ele não tem função de fazer referência, de substituir os termos. O esse ali está substituindo esse termo, porque observe, se nós repetíssemos aí, ó, como prolongamento da vida. O prolongamento da vida, é verdade, se concretizou e tal. Eu não tenho necessidade de repetir novamente. Eu colocando ali esse desejo, é possível compreender a qual termo ele faz referência, tá bom? Essa expressão faz referência. Então, essa é a função do pronome, tá bom? Vamos aqui para mais algumas atividades. 6. No início do 4º parágrafo, encontramos a seguinte frase. Itens como esses foram incluídos por Boyle em uma lista de desejos que ele elaborou há mais de 300 anos, apresentada recentemente no blog da Royal Society. No texto, o que se refere à palavra esses? Itens como esses. Agora vamos lá. No 4º, né? Se esse daqui era o 6º, vamos começar aqui com o 4º, né? Itens como esses, olha o esses aqui de novo, foram incluídos por Boyle em uma lista. Olha, vamos voltar anteriormente, né, para ver a qual faz referência. Hoje podemos determinar longitudes de forma precisa e instantânea com a tecnologia de GPS. Olha, esse item aqui, não é? Que é possível determinar a longitude aí de forma precisa, né? Então, no texto aqui se refere a palavra esses, a voar como os pássaros e determinar longitudes de forma precisa, né? Tem o voar também, ok? B. Nesse trecho, qual é o referente do pronome ele? A quem o pronome ele se refere? Que ele elaborou há mais de 300 anos. Ele quem elaborou? O Boyle, gente, ó, por Boyle em uma lista de desejos que ele elaborou. Ele aqui faz referência a Boyle, ok? Estão percebendo como os pronomes fazem a todo tempo referência a outros termos que estão ali no texto para evitar aquela repetição cansativa, né? Então, são muito importantes no texto, tá bom? Então, B aqui, ele, Boyle. 7ª questão. Além dos pronomes, outras palavras e expressões podem ser utilizadas nos textos para evitar repetições desnecessárias. Então, olha, não são apenas os pronomes que têm essas funções, outros textos, outras palavras também. Exemplo disso são os sinônimos. Vez ou outra nós falamos em sinônimos, né? Então, é muito importante também sabermos os sinônimos. Palavras que no contexto de uso têm sentido semelhante. Olha, então pausa aqui para explicação, ó. Palavras que no contexto... Ai, não, tampei. Deixa eu apagar e colocar o marca-texto mesmo. Palavras que no contexto têm um sentido semelhante. Por exemplo, pessoal, se eu falo para vocês, vou embora para minha casa, e depois eu falo, vou embora para o meu lar. Casa e lar tem um sentido semelhante nesse contexto que eu disse. Se eu falar para você que estou indo embora para a minha casa, você sabe, se eu falar para você que eu estou indo embora para o meu lar, você sabe a que lugar eu estou falando, certo? Então, muitas vezes, para se evitar aí a repetição, porque nós já falamos, né, que a repetição desnecessária de termos não é bom, para evitar essa repetição, nós utilizamos sinônimos, tá bom? Então, é importante sabermos os sinônimos das palavras também. Carro pode ser sinônimo de automóvel, certo? Então, as palavras costumam ter aí diversos sinônimos. Considerando o texto, a lista de desejos de Robert Boyle indique qual das alternativas a seguir não traz
um par de sinônimos. Então, vamos ver aqui qual não traz, tá bom? A maioria vai trazer aí. A. Sistema de posicionamento global e GPS. É a mesma coisa? Inclusive, lá no texto nós temos essa informação, né? Vamos voltar lá só para ver. Olha aqui, ó. Sistema de posicionamento global, GPS. Então, se eu falar qualquer uma dessas coisas aqui, dessas expressões, né? Eu vou estar falando de uma mesma coisa. Então, é sinônimo? É. B. Anseios e desejos. Se você não sabe o que é anseio, pesquise, tá bom? Mas é sinônimo de desejo. Eu anseio que o Natal chegue logo, ou eu desejo que o Natal chegue logo. É a mesma coisa, tá bom? São palavras sinônimas. São sinonímias. C. Filósofo natural cientista. Essa informação aí é uma informação nova, né? Mas é sinônimo sim. São sinônimas. Nós vimos lá no texto. O texto vai explicar isso, tá bom? Que filósofo natural era um cientista. Como os cientistas eram chamados antigamente, tá bom? Então, são sinônimos. D. Lista de desejos, agenda para o futuro. Nesse contexto aqui, né, olha, nós temos que observar o contexto. Olha, lembra quando nós falamos de contexto? Contexto é a situação. Aí, nesse contexto desse texto que nós lemos, são sinônimos, sim, tá? Lista de desejos e agenda para o futuro. E pensa, lista de desejos, uma lista de algo que nós queremos que aconteça no futuro, né? Então, logicamente, são sinônimos. Irreal e plausível. Espera aí. Irreal é algo que foge da realidade, né? Que não é possível. Agora, plausível é o contrário. Plausível é algo que é possível, né? Se eu digo aqui para vocês, olha, pessoal, eu não vou poder participar da aula amanhã porque eu vou para a Lua. Isso não é plausível, certo? Não é real, não é palpável. Agora, se eu digo, pessoal, não vou poder participar da aula amanhã porque eu vou ao médico. Agora essa justificativa é plausível, certo? Então, justamente ali, são ideias opostas, né? Irreal e plausível, tá bom? Então, a letra E que não traz um par de sinônimos, tá bom? Não tem sentidos semelhantes aqui, essas duas palavras. As demais, acima tem. Questão 8. Transcreva do texto o terceiro desejo do cientista Robert Boyle. Agora, ir lá no texto e observar, né? Qual é o terceiro desejo dele? Mas nós vamos mais rápido aqui, né? É a arte de voar, tá bom? Na sequência lá que o texto apresenta, a arte de voar é o terceiro desejo, tá bom? Questão 9. Considerando as informações presentes no texto, analise as afirmações a seguir, assinalando V para verdadeiro ou F para falso. Questão A. A agenda científica de Boyle foi escrita há mais de 300 anos? Sim, essa informação nós vimos ela bem mastigadinha lá naquele quadro antes de começar a ler, certo? É verdade. V de verdadeiro. B. Boyle tinha desejos que até hoje não foram realizados? Verdade, pessoal. Como voltar à juventude, né? Alcançar dimensões gigantescas, isso daí não é possível, é verdadeiro também. B, V de verdadeiro. C, o desejo de prolongar a vida é implausível. Pessoal, nós vimos aqui o que é plausível, né? Eu disse que ir para a Lua é algo que não é plausível, ou seja, é implausível. Essa partezinha aí, o in, vai me dizer que não é plausível, não é possível, né? Mas nós realizamos isso sim, né? A vida foi prolongada, né? A perspectiva de vida antigamente era muito menor. E isso daí nós já temos lá no texto, né? Que realmente ocorreu, né? Então, é ser falso, tá bom? É plausível sim, tanto que já alcançamos, né? D. Nenhum dos desejos do irlandês se realizou. Mentira, falso. Nós vimos que muitos aí se realizaram. Inclusive o anterior aí, o desejo de prolongar a vida, voar.
Então, nós já temos aí GPS que vai nos dar aí a localização correta, precisa, né? Letra E. Robert Boyle tinha um sonho de voar? Sim, ele tinha esse sonho. Se ele fosse vivo, hoje em dia ele voaria, né? Nos aviões. Mas não está mais vivo, mas ele tinha sim esse sonho. F. Recuperar a juventude é ainda um desejo irrealizado, apesar de a expectativa de vida hoje ser maior do que nos tempos de Boyle. Então aqui, recuperar a juventude é ainda um desejo irrealizado, né? Nós ainda não temos essa capacidade, nós prolongamos a vida, mas não é possível recuperar aí a juventude, né? Infelizmente, ainda não é possível. Então, aproveite aí a sua juventude enquanto você a tem, viu? Então, letra F, verdadeiro. Aqui eu tenho a relação de sinonímia. Está falando justamente aqui, ó, dos sinônimos, tá bom? Vamos fazer a leitura aí rapidão? Entre as palavras, deve considerar sempre o contexto de uso e, fundamentalmente, as relações de sentido expressas. Por exemplo, as palavras homem e garoto tanto podem apresentar relações de sentido semelhantes ou opostas. Veja, nasceu meu garoto, é um homem. 2. Tenho 30 anos, sou um homem, não sou nenhum garoto. Observe que aqui na primeira frase, homem e garoto é a mesma coisa. Agora na segunda já tem ideias opostas, homem e garoto. Na frase 1, a relação de sentido é de semelhança. Já na frase 2, o sentido é oposição. Chamamos de antônimas as palavras que no contexto apresentam sentido contrário. Então, os sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido, como ali no caso da primeira, né? Nasceu meu garoto, é um homem. Garoto, homem ali, né? Tem o mesmo sentido. Agora lá no outro já tem ideia de oposição, né? Porque coloca o homem como alguém maduro e o garoto como alguém imaturo, né? Alguém mais velho e alguém mais novo. Então já é oposição. Daí nós já temos ali uma relação de antonímia, né? São palavras antônimas, antônimas contrárias, sinônimas com o mesmo sentido. Vamos aqui para as demais atividades. 10. A seguir, transcrevemos o último parágrafo do texto. Escreva-o substituindo os termos destacados por um sinônimo. Então, você vai trabalhar aí com sinônimos, vai observar, ler, interpretar, escolher os sinônimos aí pertinentes, tá bom? Lembrando que, então, não pode mudar o contexto, certo? Tem que ter o mesmo sentido. Mas alguns dos itens da agenda científica de Robert Boyle para os séculos por vir permanecem na esfera da ficção. Recuperar a juventude ainda é um desejo inalcançável, apesar dos avanços da medicina e da cirurgia plástica. O fim da necessidade de sono e a capacidade de atingir dimensões gigantescas também soam como perspectivas irreais. E aí nós temos aqui, né, os termos Robert Boyle, os séculos por vir, na esfera da ficção, desejo inalcançável, dimensões gigantescas e irreais. Agora nós temos aqui respostas possíveis. Por que, professora? Tem mais de uma resposta possível? Tem, tá bom? Há mais expressões aí que são sinônimas a essas que podem ocupar esse lugar, tá bom? Então, se você tiver colocado outro aí, mas que não tenha fugido do sentido, pode deixar. Não precisa copiar exatamente, mas tem que estar aí coerente, tá? Se quiser mandar pra mim, me perguntar aí se está coerente e tal, tudo ok. Robert Boyle, filósofo natural. Um dos termos aí que podem substituir Robert Boyle, né, que funciona como sinônimo no texto, tá bom? Filósofo natural. Professora, poderia colocar cientista? Poderia, sem problema. Por quê? Filósofo natural mesmo que cientista, tá bom? Séculos por vir. Pessoal, o que são os séculos por vir? Futuro, tá bom? Então, o futuro aí são os séculos que estão por vir. Na esfera da ficção.
Aqui nós podemos colocar como sinônimo sonhos, tá bom? Na esfera da ficção, permanecem no sonho, tá bom? Desejo inalcançável. Nós vimos anteriormente lá um sinônimo de desejo, né? Anseio. Anseio inalcançável é algo que não se pode atingir, é inatingível, tá bom? Então, anseio inatingível é sinônimo de desejo inalcançável. Dimensões gigantescas é o mesmo que medidas enormes, gigantescas, enormes, tá bom? Dimensões é o mesmo que medidas. Irreais. Irreal é aquilo que não é real, né? Que não é possível. Então, irreal e impossível. Irreais está no plural, né? Irreais, impossíveis, tá bom? Vamos fazer a leitura agora desse trecho com as substituições. Mas alguns dos itens da agenda científica do filósofo natural para o futuro permanecem nos sonhos. Recuperar a juventude ainda é um anseio inatingível. Apesar dos avanços da medicina e da cirurgia plástica, o fim da necessidade de sono e a capacidade de atingir medidas enormes também soam como perspectivas impossíveis, tá bom? Viu que continua o mesmo sentido? São termos sinônimos aí, tá bom? 11ª questão. Você acha que alguns dos desejos de Robert Boyle podem sair da esfera da ficção e se tornar realidade? Explique. Nós vimos lá que alguns desejos do Robert ainda não foram concretizados, né? E para nós ali nós acabamos de ver, né, que isso parece irreal. Mas para você acha que algum dia isso será possível acontecer? Por exemplo, o fim da necessidade do sono? Porque você pode até não dormir, mas necessitar do sono você necessita. Todo mundo necessita do sono, certo? Você acredita que isso pode um dia, o corpo pode se adaptar um dia a isso? Ou a capacidade de atingir dimensões gigantescas, você virar um gigante, isso é possível? Hoje em dia não, mas você acha que será daqui a algum tempo? Como? Me explique aí, você tem muitas linhas aí para me explicar, tá? Eu, Nayara, sinceramente acho que não, viu? Eu acho que isso daí vai continuar no sonho, tanto do Robert como de quem acredita nisso, tá? Mas cada um com seus sonhos. E 12ª questão. Ainda com relação ao último parágrafo do texto, poderíamos substituir o termo recuperar a juventude por um verbo. Qual seria? Nós podemos substituir, né? Essa é uma afirmação, recuperar a juventude, por um verbo. Qual é esse? Rejuvenescer. Este é o verbo. Rejuvenescer é um verbo que quer dizer justamente isso, recuperar a juventude, né? Nós temos até, né, o curioso caso de Benjamin Butler, se eu não me engano, me perdoe se eu estiver errado, vocês podem pesquisar, não sei se vocês já viram o filme, que é justamente isso, né? Ele nasce velho e vai recuperando a juventude, né? Recuperando não, né? Vai ficando mais jovem. Então ele vai rejuvenescendo, né, com o passar do tempo e não envelhecendo como nós, né? Então é interessante, mas até então está na ficção, né? Não está aí na nossa realidade, não é palpável para nós. Terminamos aqui mais uma correção de atividades, tá bom? E 6º ano, estou sentindo falta de vocês no plantão, tá bom? Pouquíssimos alunos estão participando, pouquíssimos alunos estão mandando as atividades, tá bom? Isso é preocupante, tá bom? Se preocupe com o seu aprendizado, tá? Vamos fazer nossa parte. Se você tiver encontrando alguma dificuldade, fale comigo, tá bom? Que nós vamos conversar, nós vamos encontrar aí a melhor forma de dar certo, tá bom? Faça as atividades, envie no dia, não deixe acumular, tá bom? Porque isso não é bom. E é isso, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa que vocês precisarem aí, estou presente no plantão, tá bom?
das 9 às 11, para vocês conversarem comigo, tá bom? Se você estiver tendo problema com e-mail também, não deixe de falar comigo, que nós vamos resolvendo aí os problemas que surgirem, tá? Então é isso, espero que vocês tenham uma excelente semana, o restante de semana, né? Já falamos aí que na sexta-feira será a entrega de notas e dos relatórios, tá bom? Estaremos aí à disposição para qualquer debate aí que vocês quiserem, qualquer explicação, esclarecimento, tanto vocês quanto os pais, tá bom? Não deixem de avisá-los. Então é isso, um beijo e até a próxima aula.